Então, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Que maravilha! Agora estamos no ar. O ar-condicionado, liga o ar. Esse ar-condicionado aqui é... Hoje vamos retornar nossas atividades da quarta-feira. Que maravilha! Alô, alô, você aí que ainda está dormindo, por favor, acorde. Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Então, alô, você do Instagram. E aí você da rádio, que estamos aqui agora, ao vivo. Rádio Neto também, o Rádio Neto Ferraz. Então hoje eu vou falar para você duas coisas. Coisa número 1, as pessoas têm a ideia de que a celulite gera risco cardíaco. Não. E vou falar porque a barriga grande, que é aquela gordura abdominal, a gordura visceral, ela sim prejudica. Sim, ela tem algum risco muito grande de problemas cardíacos. Então hoje vai ser o dia. E depois eu vou falar sobre a morte do empresário. O empresário triatleta, que é o João Paulo Diniz. Falar um pouco. No vídeo aí tem retorno. Não, aqui tá bom. Aqui já tô ouvindo aqui, deu pra ouvir. Tá de boa. O policial Cássio, tá dizendo aqui, diga doutor Bonil, que foi na avenida. Foi aonde, Cássio? Foi na Avenida 7. Esse miserável de... Não, engraçado que assim, é isso que eu tô... Meu pai estava internado no Santa Isabel e ali por baixo, eu estudei ali na Baiana, Escola Baiana de Medicina. Ali? Ali no Aquidaban, que é aquela parte ali de baixo, que pega a Avenida 7, ali virou uma Cracolândia. Eu via de... Virou uma Cracolândia. Aquilo ali hoje Eu tá... via de Brotas, pegava o ônibus ali para trabalhar naquilo da banha, embaixo naquela ponta. Pronto. Né? Aquilo ali hoje tá tomado, entendeu? E hoje ali o risco de assalto é muito grande. É incrível como cada vez mais o crime está crescente, né? As leis estão cada vez mais frouxas e o policial ele fica de mãos atadas, porque muitos policiais dizem, doutor, quando chega com um bandido na delegacia, ele já tem um advogado lá esperando para liberar. E ainda tem audiência de custódia. Audiência de custódia, isso aí, eu nem sabia disso aí, audiência de custódia. Chega lá, diz para a juíza que foi espancado, que apanhou, isso. E aí o policial é que leva a conta, né? Então vamos lá hoje, meus queridos. Vamos falar hoje sobre a gordura que causa celulite e não é a vilã dos problemas cardíacos, diz o estudo. Isso é um estudo que saiu recente, esse estudo saiu tem mais ou menos 15 dias, em que a gordura, que é a celulite, aquela que a pessoa pinça na mão e diz assim, a banha, ela não é o risco cardíaco, ela não gera risco cardiovascular, mas a gordura visceral, que é aquela gordura abdominal, ou seja, a gordura que também está entre o músculo, essa sim, ela tem risco cardíaco. E hoje eu vou ensinar você a calcular como está seu risco cardíaco. Por quê? A distribuição da gordura no corpo, ela tem um significado enorme na saúde do indivíduo. Ué, doutor, como assim? Como é que o senhor está dizendo isso? Veja bem. Se você tem um pescoço largo por conta da obesidade, aí mulheres com pescoço, pega a fita métrica. Hoje o programa precisa de fita métrica. Vocês vão medir hoje aí como está o meu risco cardiovascular através da fita métrica. E aí já prepara o pessoal aí para começar a medir barriga e medir cintura, quadril. A gente vai fazer hoje uma comparação entre a cintura abdominal e o quadril. Essa relação em homens e mulheres vai dizer que você tem risco cardíaco ou não. Irei falar também sobre uma coisa chamada fibroma mole, que é muito comum em pacientes obesos, os gordinhos aí, que tem aquelas verrugas no pescoço. Eu vou dizer o que é isso aí, tá? Isso aí imprime risco cardíaco, isso diz que você vai ser diabético. Então, gente, veja só, esse estudo foi um estudo de grande relevância, foi um estudo amplo, porque a gordura subcutânea, como é a característica, né, das mulheres, por exemplo, que tem o quadril largo, aquilo ali é aquela gordura. Bom dia, Diogo. Diogo é torcedor do Corinthians. Ontem o meu Flamengo ganhou 2-0 do Corinthians. Atenção os torcedores aí do Flamengo, parabéns por vocês torcerem para um time tão bom. E aí é o seguinte, quando nós falamos sobre a gordura visceral e a gordura da celulite que as mulheres desenvolvem, as mulheres ela tem uma distribuição, a distribuição da gordura, como é que funciona? O aumento da gordura no quadril, tá? E redução a nível de cintura abdominal. Como é que eu vou medir
a minha cintura abdominal. É 2 dedos acima do umbigo. Aí você vai medir ali, vai ver quanto é que tá, e depois vai medir o seu quadril. E o quadril se mede como? Em cima do bumbum, passando na frente da pelve. Essa relação a gente tem hoje como um fator de risco para as doenças cardíacas. Então, quando nós falamos em doenças cardíacas, a gente tem que levar em conta essa relação chamada cintura-quadril. Porque quando em mulheres ela é maior que 0,8, isso diz que você vai ser diabética e vai ter algum problema de pressão alta e doença cardíaca. Em homens, a relação é maior que 1. Então, alô, você, o que o pessoal chama de, meu doutor, essa barriga é de cerveja. Cuidado, porque a cerveja, ela pode estar te levando à beira do caixão. Então, quando fala-se em risco cardíaco, as pessoas logo têm a ideia de que eu vou morrer de infarto. Sim, provavelmente. Ataque cardíaco, ataque fulminante. Aí ele é compreendido como infarto agudo do miocárdio. E isso tem a ver com a gordura visceral. Então, essa gordura que a pessoa tem, que a banha, que desenvolve dentro da barriga, isso é extremamente danoso para a saúde. Então veja que esse estudo ocorreu nos Estados Unidos, foram mais de quase 3.000 pessoas que foram englobadas. E o que foi mais relevante nesse estudo foi o seguinte: primeiro, as pessoas que têm um nível de obesidade abdominal, por exemplo, o desenvolvimento, a distribuição da gordura na barriga, que a gente chama de em formato de maçã, esse tem associação também com déficit cognitivo. Ocorre um processo de atrofia do cérebro. O obeso tende a ter deficiência cognitiva, tende a ter demência com o passar da idade. Então nós estamos vendo hoje jovens obesos. Esses jovens obesos serão adultos dementes, vão ficar com demência, perda de memória. Por conta de quê, doutor? Veja bem, existe uma orquestra sinfônica, mais ou menos, com a parte hormonal, tá? Então nós temos hormônios como a adiponectina, leptina, grelina, resistina. Esses hormônios, quando o indivíduo desenvolve a obesidade abdominal, principalmente, ocorre um desarranjo. E a principal causa, primeiro de tudo, que acontece é resistência insulínica. Então, hoje no meu consultório, eu pego pacientes com insulina muito alta, acima de 15, 16, 17. Isso já diz o seguinte: você vai virar diabético. Cuidado. Então, hoje eu vou dar aqui dicas de como você melhorar diminuir sua resistência insulínica. Há um mês atrás eu atendi um jovem, 28 anos de idade, com níveis de hipertensão, pesando 106 quilos. Ele me retornou ontem, perdeu 6 quilos, já está na casa de 100 quilos. Ele diz: doutor, a minha vida é diferente. Olha que alegria que você tem no consultório em saber que uma simples mudança na vida dele mudou o estado dele de saúde. Entenda, hipertensão é um estado, não é uma doença. Só é doença quando você permite que aquilo na sua vida vire uma rotina e depois cronificou, acabou. Então, quando nós falamos em celulite, ela não expressa risco. A celulite, que é aquela que você tem aqui na coxa, que você aperta ali, que você diz: olha, aqui essa é a gordura, né? A mulher tem celulite, homem também tem celulite. Então, essa aí não é expressão de risco. O risco é a gordura visceral, é a gordura que está entre o músculo. Doutor, como é que eu faço para eu ver que eu tenho a gordura abdominal? Ué, você tem uma fita métrica em casa, ou então você pode comprar o pé da vizinha. E tu vai medir tua barriga. Acima, 2 dedos acima do umbigo. E detalhes para homens. A cada 5 quilos que você ganha de peso, do seu peso ideal, você tende a aumentar a gordura na região pélvica e diminuir o tamanho do pênis. Morreu ontem esse médico aí, vítima de acidente nas estradas, os casos
É da União, descaso do Estado. Uma pena, né? Animado na pista. Uma pena. Então, homens, você que tem, a cada 5 quilos que você está acima do seu peso, você aumenta a gordura a nível da pelve, principalmente na região pélvica, e você diminui o tamanho do pênis em 1 centímetro. Então, a cada 5 centímetros, a cada 5 quilos, menos 1 centímetro do pênis. Não é que o pênis fica diminuído o tamanho, tá? É que você perde por conta da obesidade que começa a crescer. Por isso tem muito... Os obesos, o pênis, ele quase não vê mais o pênis, porque o cara já cresceu tanto a barriga que ele não vê mais o pênis, ele tem que botar um espelho. Então, isso é risco, isso é causado por comida. O indivíduo que come, a doença entra pela boca. Se tu come muito, tu vira gordo. E gordo, o pênis diminui. Alô, você. Vou repetir. A doença, ela entra pela boca. Você é o que você come, tá? Você é o que você come. Então, quem se alimenta bem, talvez precise de remédio. Quem se alimenta mal, o remédio não resolve. Então, aqui hoje vai o meu alerta. Quem é obeso vai ficar com pinto pequeno e vai ficar demente quando ficar na fase adulta, por conta que existe uma atrofia do cérebro, por conta das alterações hormonais. Isso já está confirmado. Isso não é o que eu estou falando aqui. Você pode ler, eu tenho uns artigos, tá? Então, por que que o indivíduo aumenta a barriga? Por conta que ele come. Então, é muito comum os pacientes dizerem assim, mas doutor, eu como pouco. Cidadão, se tu come pouco, não é para estar gordo, tá? Então, tu tá comendo errado. E aí eu fico dizendo, doutor, é ansiedade. Ansiedade não engorda. Ansiedade faz você comer. Você come se quiser. Porque aquele povo lá da África que passa fome, você pode dar ansiedade do mundo. Ele não engorda, porque ele não tem comida. Então, vai aqui o meu alerta. Então, assim, você tem o poder sobre a sua vida e sobre a sua saúde. Depende de você dizer assim, eu não vou comer mais pão, bolo, biscoito, e tua vida vai mudar, cara. Tá? Então, não tem como você estar fazendo um apelo e continuar final de semana enchendo o talo de cachaça, bebendo, os pés inchados na segunda-feira, e achar que sua vida está tudo bem, tá? Então, minha vida está tudo bem, tá tudo bem. Aí na segunda-feira o pé incha, aí diz, doutor, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está legal na minha vida. E esse não está legal é justamente isso. A vida é feita de opções. Você é livre para suas escolhas. Porém, você é escravo das suas consequências. Então, fica tranquilo, tá tudo certo. Aqui, eu sou louca por doce. Meu amor, você é louca por Jesus, por Deus. Ninguém é louca por comida. Entendeu? Comida é uma necessidade. O indivíduo adulto, ele senta na mesa para comunhão, não é para satisfação. Quem se satisfaz com comida é criança. O que eu muito vejo é pessoas adultas sentindo prazer em comida. Quem tem prazer em comida é criança, que ainda não tem discernimento na vida. Mas o adulto não senta na mesa para satisfação, ele senta para comunhão. Ele senta para poder bater um papo, conversar e, claro, que sim, é se alimentar. Então, aqui o apelo que eu faço maior é esse. Então, voltando ao tema, a famosa banha, que é aquela celulite, né, que as pessoas desenvolve, a mulher por conta do fator hormonal, o que é que acontece? Vê que louco. A mulher no período jovem, ela tem um estrogênio, que aí faz com que ocorra a distribuição da gordura corpórea. A mulher fica com a gordura chamada de pera. Ela aumenta a cintura, aumenta o quadril. Então, corpo de violão. A mulher fica com um corpo lindo. Porém, com a menopausa e pós-menopausa, ela tende a ter uma redistribuição da gordura. E aí começa a apresentar aumento da gordura visceral, ou seja, aumento da gordura abdominal. E isso aí começa a ter problema. Aí é onde começa a ter problema. Por isso que mulheres, quando entram no processo de menopausa, elas tendem a ter eventos cardíacos igual ou pior que o homem, tá? Então, mulher tende a ter eventos cardíacos por conta justamente disso, que ocorre uma redistribuição da
gordura corporal. Então, assim, a gordura considerada mais perigosa não é a gordura da celulite, é a gordura visceral, a que está dentro da barriga. Por isso que tem muito obeso que ele bate na barriga e diz, doutor, aqui não tem gordura. É tudo músculo. Ele bate naquele volume que a gente chama de barriga de bola e ele diz assim, aqui dentro é tudo músculo. Não, meu irmão, é tudo banha. Você não está sentindo a banha, porque você não consegue pinçar ela. Mas aí dentro é gordura, é gordura. A gordura branca, que é aquela gordura visceral. Aquilo tem um risco enorme de problemas cardíacos. E aquilo vai levar você ao óbito. Fica tranquilo, tá? Tá tudo certo. Então, assim, a gordura ela se acumula dentro da barriga e também entre os músculos, tá? Então, por favor, você agora vai pegar a fita métrica e vai medir a sua gordura abdominal. Você vai pegar 2 dedos acima do umbigo e vai medir, vai calcular isso aí, vai dividir pela cintura do quadril. E isso você vai fazer uma relação. Em homens, a relação maior que 1. Isso quer dizer que você... Bom dia, doutor Iaime. Isso quer dizer que você já tem um risco enorme, tá? De doença cardíaca. Mas fica tranquilo, tá tudo certo. As escolhas você tem. Você é escravo das consequências dela, mas fica tranquilo, tá tudo certo. É opção... Cada um escolhe para a vida o que quer. É a mesma coisa. Pode olhar que todo obeso, a maioria dos obesos, ele não tem pessoas que não tem mais pescoço. O pescoço sumiu. Porque é tanta gordura no pescoço que ele começa a ficar com a mancha negra no pescoço. E ele diz, doutor, isso aqui é porque eu uso uma corrente e eu tô... o iodo. Não é iodo, é obesidade. Isso se chama acantose nigricans. É a mesma coisa do sovaco preto. Mulheres com sovaco preto, homens com sovaco preto, isso é resistência insulínica. Isso é o risco para diabetes. Não tem nada a ver com iodo, não tem nada a ver com desodorante. Abra o ouvido e ouça. Sovaco preto é resistência insulínica. Aquelas bolinhas que aparecem no pescoço, que a gente chama de fibroma mole, aquilo ali é resistência insulínica. Pode olhar que aquilo brota no pescoço do gordo. Parece que parece uma floresta, né? Parece um monte de bolinhas. Ah, doutor, isso aqui é umas verruguinhas. Não, não é verruga. Isso é uma fibroma mole causado por resistência insulínica. Tem gente que aparece até na pálpebra. Cuidado. Isso quer dizer que você tem risco de ataque cardíaco. Fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um escolhe para a vida o que quer, né? Eu sou bem tranquilo. Aí você vai pegar a fita métrica também e vai medir o seu pescoço. E aí vem um alerta, porque o pescoço da mulher que tiver maior que 35 centímetros, quer dizer que você tem um risco enorme, risco cardíaco. Então mede aí seu pescoço. Se você consegue, né? Se você não conseguir, você pede alguém para medir. Porque você pode olhar que o gordinho, quando ele chega, ele já procura uma cadeira para ele apoiar os braços. Ele fica agoniado, né, com os braços dele. Ele tem que apoiar em alguém, ele tem que apoiar na cadeira do lado. Ele chega no consultório, ele tem que ter uma poltrona, que tem as poltronas que bota a cadeira do lado para ele botar o braço. Então, meu irmão, alô, acorde. Você tem que emagrecer, porque você tem que perder peso, senão você não vai ter saúde. Não tem como ter saúde. Não existe isso. Ah, doutor, mas eu faço meus exames, estão tudo normais. Não, não estão normais. Por quê? Você já tem uma idade, por mais que você seja jovem e está com obesidade, isso já gera um risco. Isso já tem um problema. E você tem que tomar cuidado, porque isso está gerando um risco cardíaco, tá? Então, mulheres com circunferência do pescoço maior que 35, isso já é risco cardíaco. Homens com maior que 43, isso também é um risco cardíaco. Isso também foi visto no estudo. São pessoas que têm maior chance de ter ataques cardíacos. É quando você já tem distribuição da gordura a nível do pescoço, tá? E aí, o alerta vai para isso. Então, quando nós falamos de gordura abdominal, essa distribuição, tá? A grande pergunta que se faz é o seguinte: como eu faço para melhorar? Então, assim, qual o melhor exercício? Então, eu quero que vocês
atentem bem para isso. Olha só. Paciente que tem obesidade, ele vai ter um déficit cognitivo, ele vai ter perda de memória, tá? Ele vai ter a perda de memória. Ele começa a falar palavras e ele não conclui a frase. Ele diz aquilo ali. Ah, é parente de... mora ali perto de... na esquina da casa, o vizinho dele é... Aí ele começa a intercortar as frases porque ele não lembra mais. Aí já começa a perder a memória. Isso é um déficit cognitivo. Isso é causado também por atrofia cortical, tá? Então, assim, a perda de memórias e outros problemas cognitivos está muito associado à obesidade. Pacientes com cintura abdominal grande. Então, ocorre uma redução do cérebro. Então, além disso, claro, a maior preocupação da gente é ataque cardíaco e diabetes. Porque não é só sobre a gordura abdominal, né? É também sobre a questão da gordura no tronco, como eu falei, do pescoço. Doutor, isso é causado por quê? Primeiro, pelo processo de inflamação, tá? A obesidade é um problema inflamatório, é uma inflamação crônica, né? Aumenta o risco da demência, atrofia cerebral. Então, nós temos também inflamação, temos o diabetes e a questão dos hormônios, que hoje é bem estudado isso, né? Nós temos hormônios, por exemplo, a adiponectina. O paciente que desenvolve a gordura visceral, essa adiponectina, ela é responsável pela questão metabólica e aumenta a sensibilidade, aumenta a resistência insulínica, ou seja, você tende à questão da diabetes. A leptina, ela controla a saciedade. Porém, quando você está obeso, você começa a produzir a grelina e a resistina, que inibem essa leptina, fazendo com que você tenha um aumento da fome. Por isso que é o tratamento da obesidade. O paciente tem que saber controlar bem a questão da fome. A gente tem que trabalhar com anorexígenos, trabalhar com a porção de fatores para melhorar. Então, doutor, como é que eu faço para inibir esses hormônios? A cintura abdominal da mulher, qual o valor, doutor? Não, você faz o seguinte, você vai medir a sua cintura abdominal, que são 2 dedos acima do umbigo, e dividir pelo quadril. Essa relação, se ela der maior que 0,8 nas mulheres, é risco cardíaco, no homem é maior que 1. Tá? Abaixo disso, a gente considera baixo risco ou moderado. Então, como é que eu faço para baixar, por exemplo, a grelina? Que a grelina é um dos grandes problemas da questão da obesidade. Por exemplo, comida como ovo, peixe, frango, frutas, goiaba, abacate, pera, maçã, para você poder reduzir a fome. Vegetais como couve, abóbora, espinafre, alface, rúcula, é excelente para baixar a grelina. Cereais como arroz integral, aveia, quinoa. Agora, quer aumentar, esse é o problema da obesidade, é você comer açúcar, bolo, ketchup, molho de salada, aqueles molhos que ficam em cima do balcão dos fast food aí, dos restaurantes. Não come aquilo, pelo amor de Deus. Aquilo é veneno. Você bota o azeite na salada, não vai botar molho pronto. Ah, doutor, é porque é da quinoa. Não importa. Não presta. Você tem que comer o que presta, cara. Tu tem que botar azeite bom, de qualidade. Aí sim, você tá dando... para baixar a grelina. Cereais como arroz integral, aveia, quinoa. Isso aí é a Ferraz, Radionet. Quer aumentar. Radionet, Web Rádio Ferraz. Isso. Então, para aumentar, quando você quer, o problema da obesidade tá aí. É o consumo de ketchup, é o consumo de molho de salada, é o xarope de milho, suco de fruta. Por isso que eu condeno muito suco de fruta. Chocolate, que esses chocolates aí ao leite, que é menos de 70%. Queijos, tá? Muito cuidado. Então, isso leva o maior risco. Então, o que acredita-se hoje é que existe uma associação entre a atrofia do cérebro e a resistência insulínica causada por conta da obesidade. Então, a obesidade, ela aumenta o risco de doenças neurodegenerativas. Que aí nós temos hoje, mas a mais comum que as pessoas hoje conversam muito é a questão do Alzheimer. Então, olha para isso. Agora, olha para isso aqui. Mulheres. Mulher na pós-menopausa com obesidade abdominal, ela tem uma maior probabilidade de depressão. Vê que louco. Então, mulheres... alguém botou aqui. Pescoço 35, quadril 110, cintura 80.
A relação do quadril sua agora o pescoço já tá no risco, tá? Mulher com pescoço mais de 35 é risco cardíaco. Homem acima de 43. Tanto que as pessoas, quando vai medir a cintura, né? Quando vai na roça, na feira, para comprar roupa, mede pelo pescoço. Pelo pescoço. E isso é real. Quando você mede pelo pescoço, ali você está medindo a sua cintura, tá? E é a forma de você... Doutor Iaime, obrigado. Ontem ela me deu um chocolate com mais de 70%. Então... E o pessoal do Catana, vocês estão com excelente médica aí, tá? Doutor Iaime, neurologista, o pessoal do Catana aí, tá de parabéns vocês aí com... Catana de Lamarão ou de Água Fria? Lamarão. Então as mulheres na pós-menopausa, elas têm que tomar muito cuidado, tá? A probabilidade de depressão e ansiedade. Foi feito um estudo, esse estudo tem bom tempo que já saiu ele, relacionando o fator de risco para depressão e o desenvolvimento de quadro de ansiedade associado à cintura abdominal. Então, em mulheres foi visto que aumento da gordura abdominal tende a mulher ter mais ansiedade e depressão. São sinais clínicos semelhantes. Então, foram feitas com mais de 5 mil mulheres latinas, aqui no caso da gente, de 40 a 59 anos de idade, foi visto que o aumento da circulação, da circunferência abdominal com risco maior para ansiedade. Ou seja, a chave para você melhorar a sua saúde corporal e a chave para você melhorar a sua saúde cerebral é reduzir a cintura abdominal. Não tem como você ter um controle de sua saúde se você não souber como é que está a sua saúde abdominal. E aqui vai o meu apelo. Não compra roupa com número maior. Não coloca nesga em calça, pelo amor de Deus. Você tem que reeducar a boca e não botar pano na calça. Não comprar um número maior. Eu visto 44, vou comprar 46. Não compra. Você que tem que fazer seu corpo reduzir. Não compra roupa de número maior. Quem tem que educar é você, não é comprar roupa maior. Então, é muito fácil você chegar na loja e me dá um número 48, 50, 52, 54, 56. Cara, não é melhor você dizer assim, eu vou vestir 44 e acabou. Você tem que determinar a sua vida. É você que determina ela, tá? Então, anote aí como é que você vai fazer. Já vou abrir para pergunta. Ferraz, já vou olhando aí, faz. Já vou abrir para as perguntas. Então, qual o melhor exercício, doutor, para eu perder essa gordura visceral? Primeiro... Bom dia, dona Aloísa. A Aloísa, ela é sempre nossa ouvinte aqui, parabéns. Então, qual o melhor exercício? Primeiro, treino intervalado de alta intensidade. Procura um educador físico. Procura uma academia que tenha um bom orientador. E diz, olha, eu vi lá na rádio o doutor Volney me falando sobre um exercício intervalado de alta intensidade. Eu preciso perder a cintura abdominal, minha gordura visceral. E lá ele vai criar treinos para você poder fazer exercícios de alta intensidade. E aí quando você fizer esse exercício de alta intensidade, que é o treino intervalado, em 30 minutos, 40 minutos, vai repercutir muito, tá? Repercutir muito na sua vida. Melhorar o sono. Problema com insônia gera um impacto considerável no cérebro. Se você não dorme, você engorda. Então, problema com sono, problema com a insônia gera um impacto muito grande. Então, assim, a média, você tem que dormir no mínimo 5, 6 horas de sono, de qualidade, tá? De qualidade. O estresse, o nível de cortisol, ou seja, o estresse crônico, por isso que você pode prestar atenção. Fulano depois que mudou de função ou depois que ele passou a trabalhar no setor onde está sendo mal cobrado, onde está tendo muito estresse, ele tende a engordar, justamente porque o nível de cortisol dele é muito alto. Com o tempo ele vai começar a perder, ele ter déficit de memória e déficit de raciocínio. Isso é muito interessante. Eu lembro que no período de formação, logo que eu concluí minha residência, eu trabalhei muito em UTI. E em UTI é algo estressante, porque da hora que você chega até a hora que você sai é só emoção.
e você sai para outro plantão e outro plantão. Isso leva você a um quadro de estresse crônico, e eu cheguei a passar das casas dos 100 quilos nesse período que eu estava. Graças a Deus, hoje me pesei hoje de manhã, eu estou com 86 quilos, eu estou precisando perder mais 3 quilos. Procuro me educar muito, me peso todo dia, porque eu tenho controle sobre a minha saúde e a minha vida. E você sabe que quando você tem o controle sobre o que você determina na sua vida, você tem o autogoverno. Você só tem autogoverno na vida se você controlar seus pensamentos, suas emoções e seu comportamento. Se você não tem um comportamento de saúde, você vai ser um idoso doente, tá? E você precisa melhorar sua qualidade de vida. Então, o que é que nós temos? A outra forma de você melhorar isso, a dieta cetogênica. Hoje, se você colocar aí no Google, agora, dieta cetogênica, vai aparecer uma porrada de artigo científico aí dizendo como é que você faz para melhorar a sua qualidade. A mais simples que eu falo para vocês são 3 coisas. Eu até acabei agora de recente de escrever um capítulo de um livro. Tenho honra em dizer isso porque futuramente vou escrever o meu livro. Já escrevi um capítulo, agora vou escrever um livro. Justamente falando sobre saúde. E lá eu falo que 3 coisas são modificadores na vida do ser humano. A atividade física, a comida, você tem que sair da fome. Você sair da mesa ainda com fome, que eu falei que o adulto senta na mesa para comunhão e não para satisfação. Se o adulto senta na mesa para satisfação, ele é uma criança, ele é um adulto com comportamento de criança. E a outra coisa é a questão do jejum intermitente. E aí você pode começar de várias formas, tá? O jejum intermitente. Mas o ideal é que você pule uma refeição. Ou o café da manhã, ou o jantar. Aí sempre tem aquele que diz, o café da manhã para mim não faz questão. Mas ele comeu absurdo à noite antes de dormir. Então aí não deu nem tempo de fazer ainda a queima do que ele comeu na janta, por isso que ele não sente fome de manhã. Então a dieta cetogênica é o que vocês devem fazer. E aí a gente avalia a questão de como você calcular a cintura abdominal comparada com a cintura com o quadril, tá? A relação disso maior que 1 em homens é alto risco cardíaco, e em mulheres 0,8. Parece que toda vez que você vem aqui tem uma coisa idêntica com o que o senhor está falando. Estava assistindo ontem o Jornal Nacional. Falou o quê? Aí a tia, escute aqui atentamente, ó. Pesquisadores do mundo todo estão recomendando um protocolo novo no tratamento da diabetes. A visão embaçou de repente, e aí vieram um cansaço e a sede. Era diabetes tipo 2, que o Clayton começou a tratar com medicamentos. Fui fazer exames e aí ficou claro para mim que mesmo seguindo a medicação que eu sempre segui, aquela medicação não estava sendo efeito. O empresário vai ter que suar mais a camisa para controlar a doença. Um estudo divulgado pela revista The Lancet, uma das publicações científicas mais importantes do mundo, diz que perder peso é o melhor remédio contra o diabetes tipo 2. O médico Ricardo Cohen, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo, foi um dos autores do artigo. A primeira medida era dar remédios para baixar a glicose do sangue. Hoje não. Hoje, o primeiro foco do médico que atende o paciente com diabetes tipo 2 com obesidade é tratar a obesidade. E aí, doutor? Obrigado, meu Jesus. Eu sou tão feliz por isso, porque quanto tempo eu venho batendo nisso. O problema do diabetes não é falta de remédio. Ninguém nasce com metformina no corpo, ninguém nasce com nesina, ninguém nasce com adiponectina, ninguém nasce com isso. Você nasce sadio e você desenvolve o diabetes tipo 2. Então, a doença, ela entra pela boca. Você é o que você come, tá? Você é o que você come. Se você come mal, vai ficar doente. Fica tranquilo. Vai chegar, a conta vai chegar. Então não adianta você tomar remédio. Quem se alimenta bem, talvez precise de remédio, mas quem se alimenta errado, o remédio não vai resolver. Eu chego para pacientes lá que eu digo, olha, não adianta eu trocar remédio, não existe remédio fraco, não existe remédio forte, o que existe é comida errada. Então, eu não tenho como tratar um paciente em 5 minutos. Não existe uma consulta de 5 minutos, pelo amor de Deus. Então, eu peço até a paciência dos pacientes que vão para o meu consultório. O doutor demora demais, mas eu preciso saber a sua vida.
Eu não tenho como passar um remédio para você, então você vai no balcão da farmácia. O pessoal é acostumado pelo SUS. Quando chega lá no SUS, o cara pergunta, o que é que você tem? Aí o cara vai ali, toma aqui, 2 minutos, chama o próximo. Se eu não mudar a sua vida, não ajudar você a mudar a sua vida, você não vai mudar nunca, tá? Então, remédio, ele remedia. O nome remédio vem do verbo remediar. Então, se você não muda de vida, ou seja, se você não muda o que você come, você vai continuar obeso e vai continuar doente e com futuro de demência. Então, você muda a sua vida. A responsabilidade está nas suas mãos. Não decrete. Não, eu falo sempre isso aqui, gente. Não adianta você ter médico bom se você continua comendo errado. Não adianta você advogado bom se você cometer um crime, você vai preso. Então, saiba que o poder está nas suas mãos, tá bom? Fica tranquilo, tá tudo certo. Você é livre para suas escolhas, porém escravo das suas consequências. Isso é o que eu falo, é o que eu digo todos os dias, tá bom? Fica tranquilo. Vamos às nossas perguntas. Instagram. Rapaz, bom dia, doutor. Qual os tipos de alimento causa gordura abdominais? A gordura do churrasco causa gordura abdominais? Sim, porque você come em excesso e ninguém vai pro churrasco. A maioria aí é churrasco e cana, né? Cerveja. Fica tranquilo, tá tudo certo. Fica tranquilo, tá tudo certo. A conta vai chegar. É brincadeira não, viu? Deixa eu ver aqui. Vamos a perguntas. Deixa eu ver aqui. Bora. Bom dia, Ferraz. Pergunta aí ao doutor Valnei, por que a pessoa que é magra morre de infarto? Ótimo, amigo. Excelente pergunta. Por que uma pessoa magra morre de infarto? O infarto cardíaco, a primeira causa, a gente tem que descobrir se você não tem histórico familiar. Então, o histórico familiar, ele sobrepõe a todos os riscos, obesidade, sedentarismo, todos os riscos. Então, se você chega para mim e diz, doutor, o meu pai morreu aos 50 anos de infarto fulminante, a minha mãe aos 45, eu digo, você também vai ter um infarto, fica tranquilo. Cara, infelizmente, a genética eu não tenho como mudar. Mas eu digo a você, a tua pergunta foi porque magro também infarta. É a mesma coisa, ele tem um risco cardíaco. Agora eu te garanto que o obeso, ele tem maior probabilidade. Rapaz, meu amigo, você tem que procurar um ortopedista. Pergunta ao doutor Valnei, que eu sinto dor na coluna, tenho 23 anos de idade, qual é o melhor remédio para tratamento? Aí procurar um ortopedista, né? Você tem que ver que eu lhe digo, remédio remedia. Você toma hoje, amanhã volta a sentir dor. Toma amanhã, depois volta de novo. Então pronto, o problema está errado. Se você não for na raiz do problema, você nunca vai tratar nada. Se você tem um problema financeiro, o tratamento é o quê? Financiamento. Mas resolve o problema? Não. Você vai tomar financiamento do financiamento do financiamento. Está errado. Você tem que cortar os custos. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Ferraz. Bom dia, doutor Valnei. Bom dia. Eu tenho um filho que tem 10 anos e ele fez um exame de colesterol. Deu colesterol total, deu 103. Colesterol VLDL deu 43. O colesterol LDL sérico deu 35. Colesterol HDL sérico deu 25. O que é que o senhor acha desses exames? Está alterado ou está normal? Para uma criança de 10 anos está alterado, com HDL baixo, entendeu? Acho que você deve melhorar a alimentação do seu filho. E outra coisa, alô pai, alô mãe. A criança não tem dinheiro, ela não tem cartão de crédito, quem compra a comida para dentro de casa é você. Então você é responsável pela saúde da tua família, tá? Rapaz, deixa eu ver aqui. Pergunta ao doutor Valnei, quando a mulher tem neném, a pessoa era magra e engorda, e para voltar o corpo dá um trabalho. Pergunta a ele. Pergunta a ele se comer macarrão engorda. Comer macarrão não engorda, você morre. É massa, né? É massa. É igual a mesma coisa do pão. A mesma coisa, mas tem que encher o bucho. Fica tranquilo. Rapaz. Bom dia, Ferraz. Tudo bom? Dá um abraço aí. Valnei, um médico excelente. Obrigado.
mas está me deixando toda confusa já. Vem cá, pergunta ao doutor Valnei se eu não fico sem entender. Minha irmã, ela come... E não engorda. Eu não como nada quase. Engorda. Muita coisa, então engordo. Pronto. Muita facilidade. Alerta, alô você, olha só, a ouvinte me fez uma pergunta, seguinte, a irmã dela come um boi e não engorda, ela come uma maçã e engorda, o que é isso? É só você dosar sua insulina. A insulina hoje é um dos marcadores mais precoces para o diabetes. Então você saiba que a sua irmã, ela tem uma insulina baixa, por isso que ela não engorda. E a senhora tem insulina alta, por isso que tu engorda. Então, como é que eu faço para baixar a insulina? Isso é que é o problema, que eu falo, a resistência da insulina. A atividade física, meu amor. A atividade física é o remédio que tem mais eficácia para baixar a insulina, tá? É um paciente aqui, doutor Valnei, colesterol 218 é alto? Depende. Depende do seu contexto, tá? Depende, eu tenho que ver seu LDL e tenho que ver HDL. Se você mede seu triglicéride divide pelo HDL, se a relação der menor que 2,5, você está bem equilibrado. Agora, maior que 2,5, pé na cova. Doutor Valnei respondeu sua pergunta, você que não viu. Você mandou e não viu. Responda a minha pergunta, por favor. De quando a pessoa era magra e engorda, ou ter filho. Meu amor, entenda só, veja bem. É muito sincero. Obrigado. Responda a minha pergunta. Olha só, a questão da obesidade na gravidez. Existe um mito, e eu quero acabar com esse mito hoje. Mulher, ela não tem que comer por 2. Isso é uma maior falácia. A gestante, ela tem que comer... Não, ela não tem que comer por 2, ela só come por 1. Agora, tem que saber o que come. O comum é que a mulher tenha um ganho de peso. Esse ganho de peso, em média, ela não pode passar muito, porque você pode desenvolver diabetes gestacional. E isso tem uma grande relação com o autismo. Crianças que mantiveram gestação com problema de diabetes gestacional, a criança tende a ter problemas de autismo. Muito cuidado. Então, não é para comer por 2. Acha, doutor, eu tenho que comer por 2. Não, não deve comer por 2. Você deve comer o essencial. E por que demora de perder peso? Porque você, depois que dá o teu neném, sua vida sobrecarrega de termos de obrigações e de cuidar do bebê, cuidar da casa, um monte de coisa. Você não vai fazer atividade física. E aí você continua comendo, como estava comendo nessa gestação. Por isso que é difícil perder peso. Complicado, viu, rapaz? Complicado. Deixa eu ver aqui. Ô Ferraz, bom dia. É Bode aqui, Ferraz, em Pé de Serra. Eu tive agora, há poucos dias, no médico, e ele me passou esses 2 remédios. Um aí, a receita, o outro eu estou tomando. Pé de Serra. Para o colesterol, e outro é para a ansiedade. Só que o de ansiedade eu tomo e fico tonto. Eu gostaria que esse médico me desse uma orientação se tem outro mais fraco do que esse para a gente tomar. Amigo, ansiedade é medo. Se você tem medo de alguma coisa, óbvio que você vai ter ansiedade, tá? Então, assim, eu vi aqui o nome do remédio que você está tomando. Se você toma um remédio que dá tontura, ele vai lhe derrubar e você não vai sentir nada mais de ansiedade, né? Esse é o problema. Mas o melhor remédio que eu posso dizer para a ansiedade, primeiro, é você controlar suas emoções. Claro que você tem que ter uma fé enorme, entendeu? E melhorar a sua qualidade de vida, tá? Exercício físico, gente, atividade física. As pessoas, existe uma diferença entre fazer atividade física e ser sedentário, tá? O sedentarismo está totalmente associado à atividade física. Doutor, eu trabalho na roça, eu trabalho... Isso aí é um ganha-pão seu, isso aí você faz para ganhar dinheiro. Atividade física é você parar 1 hora, 2 horas do dia e fazer atividade física. Eu estava vendo aqui, o cara perguntou, ele perguntou aqui, bom dia, Ferraz, pelo visto o doutor gosta muito de Paulo Vieira, pela maneira que ele fala, as frases são iguais a de Paulo Vieira, muito bom, recomendo. Isso, Paulo Vieira, eu conheço, Paulo Vieira, ele é um coach, né?
Isso tem muito a ver, claro, com o fator emocional. Hoje eu sou bem diferente do que eu era antes, por conta justamente da Febracis, que o dono é Paulo Vieira, né? Que eu fiz a formação em coach lá com ele. Deixa eu me ver aqui, deixa eu ver. O Ferraz, Não, tá aqui. Bom dia, Ferraz. Ferraz pergunta do Dr. Vonei, que a pessoa que usa marca-passo tem risco de infarto? Não tem relação. Bom dia, Ferraz. Bom dia. Não existe relação, porque eu uso marca-passo, eu vou me infartar. Não existe relação. Primeira causa que tem que descobrir é por que a senhora está usando marca-passo. Gente, tudo na vida tem que saber por quê. As pessoas querem só tratar as consequências. Não, tem que saber o porquê. Por quê? Pergunte o porquê. Deixa eu ver aqui. Doutor Vonei. Doutor Vonei, eu gostaria de fazer uma pergunta. É arriscado a gente substituir, no caso, como eu sou hipertensa, eu estava tomando losartana todo dia. E eu substituí com pepino e o chuchu. Todo dia eu bato de manhã e tomo esse shot. Eu queria perguntar se é viável, assim, se é perigoso eu deixar de lado meu remédio e só tomar isso todo dia. Apesar de que eu tomo todo dia e me sinto bem. Ok, vamos lá. Eu não sinto problema nenhum em relação à pressão alta. Ok, Bom dia. Deixa eu explicar. Veja só, eu não recomendo ninguém parar remédio para tomar chá, não recomendo isso. Você tem que tratar a consequência, óbvio. Você tem que tomar o remédio para tratar. Agora, você não pode fazer do remédio a sua bengala. Dizer assim, isso aqui é pro meu resto da vida. Não, você tem que mudar a vida e não o remédio que vai mudar a sua vida. É isso que eu quero dizer. Aqui uma pergunta aqui do Instagram foi o seguinte: doutor, quem tem familiar com histórico cardíaco pode estar entrando numa atividade de alta intensidade como crossfit? Pode, depois que você fizer uma bateria de exames, tá? O que aconteceu com o empresário João Paulo Diniz, ontem eu peguei até numa reportagem, que o pai dele, quando escreveu um livro, o pai dele eu admiro muito, o Abílio, ele escreveu um livro que em 2004 o filho tinha descoberto um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, quando o coração aumenta de espessura. E isso expressa um risco muito grande, que é o que acontece com os atletas que morrem no campo de futebol. Você já deve ter visto um monte aí, o paciente que cai lá no meio do campo. O que é aquilo? Aquilo é uma cardiomiopatia hipertrófica. É uma doença de origem genética. Não temos como mudar a genética. Meu amigo, ele não pode dizer o valor da consulta. Viu? É proibido. Então não temos Regional de Medicina. Não temos como mudar a genética. Mas nós temos como mudar o estilo de vida, tá? Então assim, ele era conhecedor desse risco, tá? Infelizmente ele foi acometido de um ataque cardíaco súbito ou fulminante, mas ele era conhecedor da cardiopatia que ele tinha. Inclusive você tem um plano lá na clínica que é baratinho. É o nosso cartão de saúde, né? O Viva Mais. E apenas 3 cervejas, 2 cervejas, não sei nem quanto é que tá a cerveja agora, né? É baratinho, né? É verdade, é menos que 3 cervejas, né? Uma cerveja eu acho que é uns 10 reais hoje, né? Hoje é quase 10 reais, daqui Rony toma é 12, 15, né? Então pronto, então é menos de 3 cervejas. O cara não chega na praia, não dá onde rico, pega lá, né? Pega o mais caro que tem, né? Pra se aparecer, porque vai do interior pra lá. Aí, que nem Rony Matos tomando a Heineken, naquela cerveja de primeira qualidade. Alemã, né? Cuja é 15 pontos, 15 reais, 18 reais. Viu? Então, vai lá, vai faça lá tem um plano, fica na rua. Isso, ali na frente da clínica do Zé Carlos. Deixa eu ver aqui, você quer muita coisa aqui, eu tenho que mandar aqui. Vamos na nossa pergunta, estamos já próximo da nossa conclusão. Bom dia, meu nome é Ferraz aí, popular. Bom dia, doutor, bom dia, Ferraz. Bom, doutor, parabéns aí pelo profissionalismo, você é um cara muito inteligente, viu? Vale muito a pena escutar um cara igual você. Parabéns aí, viu? Maravilha, muito obrigado. Agradeço, tá? Agradeço porque eu tenho essa permissão. Deus me permitir estar aqui hoje. Eu agradeço a Deus, tá? Bom dia, Ferraz. Pergunta ao doutor Vonei, estou com diarreia há quase 8 dias. Tomei remédio para fora intestinal, não estou vendo melhora. Olha, aí procurar ali o pronto atendimento que a gente vai socorrer o senhor, tá? Meu amigo Marquinhos,
Meu amigo Marquinhos, depois eu lhe atendo, meu amigo. Eu estou aqui com o doutor Vonei agora, viu? Depois Meus queridos, encerramos o nosso programa, tá? Um excelente dia, que o Deus abençoe vocês, tá? Cada um. Agradeço a Deus, tá? Por ter essa permissão hoje aqui. Hoje é quarta-feira. Próxima semana estaremos aqui novamente, tá? Eu não sei ainda qual é o tema da próxima semana, mas estaremos aqui na graça de Deus. Um grande abraço.